A reconstituição de um crime que chocou o país e o mundo. Foi na Barraca Verde, Lamas ao Fundo, onde Elvino Dias e Paulo Guambi encontravam-se a beber cerveja na noite de 18 de outubro, sexta-feira. Faltando poucos minutos para meia-noite, os dois decidiram abandonar o local na companhia de duas moças. Quase 2 semanas depois, decidimos voltar ao mercado 4 de outubro, vulgo Pulmão, para compreender como tudo aconteceu. E naquela trágica sexta-feira, segundo testemunhas, Elvino Dias terá chegado ao mercado 4 de outubro, mais conhecido como Pulmão, no fim da tarde. Ele estava sempre aqui quando chegasse fim de semana. Era filho da casa. Conversava com os amigos enquanto tomava uma cerveja. No dia do seu assassinato não foi diferente. Esteve aqui por volta das 17 horas. No seu estilo característico, Elvino falava com todos. Aliás, ele nem ficava no mesmo sítio de tanto conversar. Desde as primeiras horas que Elvino Dias chegou ao Pulmão, ninguém tinha visto a presença de pessoas estranhas ao seu ambiente. Todos que estavam com Elvino Dias eram pessoas próximas, incluindo nós que trabalhamos no mercado. Mesmo esses carros de que tanto se fala, nós não vimos. Pelo menos não estacionaram aqui no Pulmão. Só ouvimos falar de tais viaturas depois do assassinato que chocou a todos nós. As nossas fontes desmentem o facto de o advogado ter se envolvido numa briga por questões conjugais. Não é verdade que tenha havido uma discussão. Nem tinham muitas mulheres no seu meio. Naquela noite, Elvino Dias não foi a única vítima. Paulo Guambi também foi assassinado. Na verdade, Paulo Guambi vinha caminhando pela Rua da Resistência por volta das 22 horas, depois de participar de um programa de televisão. Chegado a este local, foi convidado por Elvino Dias a se juntar a si. Entretanto, não foi de imediato que o mandatário nacional do Partido Podemos aceitou o convite. Ele estava a caminhar em direção à Avenida João Quixissano. Parece que os dois, Elvino Dias e Paulo Guambi, não eram muito amigos, mas estavam unidos por uma mesma causa e no mesmo partido. Guambi não aceitou parar quando Elvino o chamou. Depois de dar alguns passos, surge uma outra voz que insistia que ele tinha de se juntar ao grupo e ele aceitou, recuou e juntou-se aos outros. Com os outros, Paulo Guambi só ficou por mais de 1 hora, porque, segundo informações colhidas no terreno, saíram do local faltando poucos minutos para a meia-noite. Por volta das 23h40, eles decidem abandonar o local e voltar para casa. Quando eles se preparavam para sair, aparecem 2 moças que trabalhavam nas barracas do Pulmão a pedir boleia. Eles aceitaram. Porém, durante o caminho, uma se lembra que não trancou a barraca e pede descer do carro e voltar. Não sabemos com exatidão onde ela desceu. Depois disso, os vendedores do Pulmão só ouviram tiros. Chegamos a pensar que eram fogos de artifício. Eram muitos tiros na sequência, mas depois de tudo só vimos que os que estavam conosco há poucos minutos foram assassinados a tiros. Não sabemos quem foi, só vimos através de vídeos e ouvimos que os assassinos estavam a andar em 2 carros de marca BT50. Foi triste, até hoje não dá para acreditar. Porque o acesso direto à Avenida Joaquim Chissano está bloqueado por conta das obras. Depois de saírem do Pulmão, Rua da Resistência, Elvino Dias, Paulo Guambi e a moça que pediu boleia seguiram viagem pelas ruas Dom Monte Tumbini, do Licenciado Coutinho, e foram desaguar na Avenida Vladimir Lenin. Da Vladimir Lenin, fizeram um desvio para a Avenida Joaquim Chissano, onde nos primeiros 200 metros do troço foram regados de tiros. Só a moça que pediu boleia é que saiu viva. Ao longo do percurso que Elvino Dias e Paulo Guambi fizeram, existem câmeras de videovigilância que podem ter captado todo o seu trajeto e dos carros que os seguiam até ao local da execução do crime. Aqui onde os dois foram assassinados, existe apenas uma câmera de videovigilância de uma instituição financeira.
nas imediações do Pulmão, onde o assessor jurídico de Venâncio Mondlane e o mandatário nacional do Podemos se encontravam, não há câmaras de videovigilância. Contudo, ao longo do trajeto, contam-se mais de 7 câmaras de videovigilância, dentre as quais da Embaixada da Rússia em Moçambique e do Ministério do Interior, montadas em 2016, cujo objetivo era esclarecer alguns crimes. As câmaras de vigilância não são de entidades com ligação ao Estado ou ligação ao Cernic ou com órgãos de investigação criminal. Mas se lá estão entidades privadas, há no âmbito legislativo o dever de colaboração. Ou seja, o que isto quer dizer? Se as câmaras estivessem a funcionar ou estão a funcionar, há toda a necessidade dessas entidades que têm instaladas as câmaras e a funcionar, colaborarem com a entidade de investigação, cedendo as imagens que é para melhor instrução processual. Sucede que, por exemplo, o Serviço Nacional de Investigação Criminal já veio ao público dizer que as câmaras ao redor da cena do crime não funcionam. É que o Cernic não é obrigado a dizer que tem as imagens ou que obteve as imagens por essas entidades ou essas instituições privadas. Primeiro, para garantir, por via de algum pedido dessas instituições, para não comprometer a segurança dela mesma, porque pode haver uma espécie de vingança dos outros que não queriam que as imagens fossem difundidas, mas também o Cernic pode dizer que as câmaras não estavam a funcionar enquanto estavam para melhor instrução processual, ou seja, uma espécie de segredo que é para não haver um comprometimento da diligência, um comprometimento da sindicância para obtenção de prova ou para a junção de melhor prova. Sobre a flexibilidade com a qual foram recolhidos todos os vestígios no local do crime, o criminalista Paulo de Souza entende que pode ter a ver com a pronta disponibilidade da equipa. Não se pode concluir imediatamente que a polícia agiu num pressuposto de reflexão de que seja um ato especial. Porventura estivesse a brigada operativa nas redondezas ou na proximidade, ou seja, a equipe preenchida e pronta para reagir. Portanto, isto podia ser um facto que justifica a diferenciação na recolha, ou melhor, na preservação e recolha dos vestígios em casos ou eventos